Vamos às notas dos jogadores aqui em Bragança Paulista. Após o empate em 2-2, Lucas Barbosa e Pedro Henrique marcaram para o Red Bull Bragantino. Lautaro Dias e Álvaro Barreal marcaram para o Peixe. Gabriel Brazão, camisa número 77. Jordão. Olha, hoje eu não vou avaliar bem o Gabriel Brazão porque ele fez 0 defesas em finalizações da equipe do Bragantino. Quando foi exigido, o Gabriel Brazão não se fez presente, não conseguiu evitar os gols feitos pela equipe aqui de Bragança Paulista, Marcão. Por isso hoje a minha nota para o Gabriel Brazão é 5. Brazão, para mim não comprometeu, não vi falha do Gabriel Brazão nos 2 gols do Red Bull Bragantino. Para mim não comprometeu o Gabriel Brazão, portanto nota 5 para o arqueiro do Santos. O lateral direito, Mike. Eu acho que o Mike ele começou mal o primeiro tempo, depois ele conseguiu evoluir nas divididas em cima do Lucas Barbosa. E no segundo tempo eu acho que ele cresceu defensivamente. Eu não vi ataques do Bragantino pelo lado esquerdo do ataque deles. Então, por isso, hoje eu deixo o Mike também com uma nota 5, Marcão. Não vejo que comprometeu. Eu acho que o Mike fez uma partida regular. Não foi brilhante, mas longe também de ser um jogador que comprometeu defensivamente. Ofensivamente, o Mike tem uma boa qualidade, chegou muitas vezes ali pela direita, precisa chegar um pouco mais na linha de fundo, mas eu vejo uma evolução física no Mike nos últimos jogos. Nota 6 para o lateral direito, Mike. O zagueiro paraguaio, Alexis Duarte. O Alexis Duarte, eu acho que ele fez uma partida regular e com base que eu já esperava que ele fosse sofrer na bola aérea, a minha nota para ele hoje é 5,5. Eu vejo que ele foi bem pelo chão, mas pelo alto deixou a desejar, por isso 5,5. Olha, a partida do Alexis Duarte, eu acho que ele fez uma partida razoável, sabe? Por cima, ele é um zagueiro que realmente não é bom. Já deu para perceber que pelo alto, o Alexis Duarte não é um zagueiro ali que vai se destacar. Por baixo, mostrou uma certa qualidade. Nota 5,5 para o zagueiro paraguaio Alexis Duarte. Luan Pérez. Olha, o Luan Pérez eu vou deixar ele hoje com uma nota 5,5 também, assim como o Alexis Duarte, porque eu acho que eles fizeram jogos parecidos. O jogo hoje dele foi parecido. O Luan Pérez e o Alexis Duarte talvez não possam jogar juntos com o Santos. Porque se você pega uma equipe que tem a característica de jogar a bola na área, você vai sofrer. E hoje o Santos sofreu. Por isso eu vou deixar o Luan Pérez com 5,5. Eu achei o Luan Pérez um pouco superior ao Alexis Duarte. Eu acho que faltou um pouquinho de entrosamento da dupla de zaga do Santos. O Santos sofreu demais na bola aérea. O Luan é melhor do que o Alexis pelo alto. Eu acho que o Luan fez uma partida abaixo daquelas que vinha fazendo nos últimos jogos. Mas longe de ter feito uma péssima partida hoje. Para mim, nota 5 para o Luan Pérez. Vou igualar, 5,5. 5,5. Vou igualar com a nota do Alexis Duarte, 5,5 para o Luan Pérez nesta noite. O lateral esquerdo, Souza. Não gostei muito da partida do Souza. Eu acho que defensivamente ele deixou muito a desejar. Várias vezes o jogador Nátila Quintana atacou o espaço e no segundo tempo muitas vezes atacado ali pelo Fernando. Na defesa eu acho que o Souza não foi bem. Só que ele deu assistência pro gol. Eu acho que quando ele desceu pro ataque, ele foi muito bem. Então, por isso, deixa ele na média. Mal na defesa, bem no ataque, nota 5. Eu não gostei do jogo do Souza, Jordão, mas ele deu uma bela assistência pro Lautaro, né? No primeiro gol. Mas eu sou daquele cara que eu não só valorizo a assistência, o lance, um lance único na partida. Eu vejo o jogo como um todo. E para mim, no todo, o Souza deixou a desejar. Eu acho que o Souza... foi um jogador que muitas vezes deu espaço do lado esquerdo, sobrecarregou o Guilherme demais. O Guilherme teve que voltar muito para ajudar, porque a segurança que o Mike dava pela direita, o Souza não dava pela esquerda. Então sobrecarregou o Guilherme também na marcação. Para mim, uma partida regular do Souza, nota 5, muito mais pela assistência. Mas o jogo todo dele eu não gostei. É um lateral de muita qualidade, mas eu acho que hoje ficou abaixo. João Schmidt. Olha, eu vejo que o João Schmidt hoje ele evoluiu em um quesito, ele chutou pro gol. O João Schmidt teve 2 oportunidades no segundo tempo em que ele recebe o rebote e tenta a conclusão, a meta defendida pelo goleiro Cleiton. Defensivamente falando, eu acho que ele cumpriu bem o seu papel, as linhas do Santos estavam muito compactadas, ele conseguiu inibir alguns ataques do John por ali que ficou sumido no primeiro tempo, por isso eu deixo o João Schmidt com nota 5,5. Olha, uma partida razoável do João Schmidt, na minha opinião. Razoável. Acho que ele fez um jogo próximo daqueles que ele vem fazendo no Santos. Não é um craque. Concordo com você, Jordão. Chegou mais ao ataque hoje. Tentou até um chapéu ali na grande área. Bateu pro gol. Foi um João Schmidt um pouco mais ousado hoje. 5,5 para ele. Zé Rafael. Gostei do jogo do Zé. Eu acho que ele foi bem participativo nas divididas. Eu vi um destaque maior do Zé Rafael na dividida de bola do que no posicionamento, comparado ao João Schmidt. Eu acho que o que faltou pro Zé Rafael talvez ter um jogo melhor era ser mais veloz.
Muitas vezes o Santos recebia a bola com o Zé Rafael e ele segurava demais a jogada, e eu acho que atrasou um pouquinho alguns ataques do Santos. Por isso a nota dele de hoje é nota 6. Olha, o Zé Rafael tem evoluído, claramente. Visivelmente o Zé Rafael tem evoluído. Acho que a melhor versão do Zé Rafael com a camisa do Peixe é essa versão agora. Jogador que parece ter encontrado a sua melhor condição física, já está adaptado ao Santos Futebol Clube. Ainda falta um pouco do Zé Rafael, mas fez uma partida de razoável para boa. Nota 6 para o Zé Rafael nesta noite em Bragança Paulista. O autor do segundo gol do Santos, Álvaro Barreal. Olha, pra mim o primeiro tempo do Álvaro Barreal não foi nada bom. Eu não vi um grande jogo do Álvaro Barreal. Acho que ele não estava conseguindo atacar, driblar ou até mesmo chutar pro gol com uma precisão legal. Então, comparado ao segundo tempo, aí eu acho que mudou. O Álvaro Barreal no segundo tempo, além de marcar o gol, ele tenta alguma finalização, ele tenta o diferente, coisa que não aconteceu na primeira etapa. E pelo gol, eu dou nota 6,5 pro Barreal. Olha, o Barreal é um jogador que corre muito, é muito participativo. Diferente do Roleiser, que tem um sono danado, o Barreal não. O Barreal, ele erra muito porque ele participa muito do jogo, né? Mas é um jogador que erra muito a tomada de decisão. O último passe, a finalização. Fez um bonito gol o Álvaro Barreal, por isso 6,5 para ele. Mas também longe de ser brilhante o Álvaro Barreal. Primeiro tempo concordo com o Jordão, tomou algumas decisões erradas. Segundo tempo melhorou um pouco. Mas é um jogador que briga o tempo todo. Isso é importante do Álvaro Barreal. Jogador bastante intenso. Benjamin Roleiser. Olha, o segundo tempo do Roleiser, pra mim, foi desastroso. Eu acho que tem um lance pra mim que é muito emblemático. Ele domina a bola no meio de campo e dribla pra trás. Por quê? Tem que perguntar pra ele, por que você fez isso? Sendo que o Santos poderia descer pro ataque e dar continuidade na jogada. O primeiro tempo eu acho que foi ok. Eu vi uma movimentação até de certo ponto interessante dele. Deu uma assistência pro Lautaro Dias que acabou perdendo o gol, mas ainda é pouco. Por isso, o Benjamin Roleiser hoje vai ficar com nota vermelha, nota 4 pra ele. Olha, o Roleiser é o seguinte, cara, se tiver aí o Procon, se tiver a Lei do Consumidor, o Celso Russomano, corre e vamos tentar recuperar o dinheiro investido. A verdade é essa. Esse Roleiser, eu vou falar uma coisa pra você. A blogueirada pira quando ele coloca uma mecha no cabelo, quando ele sobe o calção, mas a verdade é o seguinte, o Roleiser até agora é uma grande enganação com a camisa do Santos Futebol Clube. O Roleiser não joga na Vila, o Roleiser não joga fora, ele não joga contra o Bragantino, não joga contra o Corinthians, não joga contra o Barcelona, não joga contra o Ping Pong, não joga em lugar nenhum. Esse Roleiser até agora é uma mentira das maiores que eu já vi na história do Santos Futebol Clube, tá certo? A blogueirada pira, o Thiago se emociona quando ele sobe o calção, mas na verdade é que o Roleiser é uma grande mentira com a camisa do Santos até agora. 1-0 mais do que redondo pro Roleiser. 1-0 mais do que redondo. Perdeu tudo. Jogou o primeiro tempo mal, jogou o segundo mal. Quando avisaram que ele ia sair, fez biquinho. Aí o Vojvoda, que tem coragem, falou, é você mesmo, tá jogando nada. O Vojvoda tava aqui na nossa frente. A mesma raiva que eu passei com o Roleiser, o Vojvoda passou. Ele chegou uma hora que não aguentou mais. Quando o Roleiser perdeu a 18ª bola, ele tirou o Roleiser. 0 pro Roleiser. Até agora, uma grande mentira com a camisa do Santos. É porque fala espanhol. Se não falasse espanhol, tava sendo criticado aí por blogueiro. Como não é brasileiro... Que o jornalista brasileiro, cara que nem blog de jornalista, blogueiro gosta de criticar brasileiro. O cara chega aqui no Brasil, não joga nada. Até agora uma verdadeira mentira o tal do Benjamin Roleiser. 0 redondaço pra ele. 0 redondaço. Vamos ao próximo. Guilherme. Olha, o Guilherme, eu acho que no segundo tempo ele foi bem, principalmente nos gols. Ele participou ali do primeiro lance, dando a pré-assistência, melhor dizendo, pro Souza, que depois encontrou o Lautaro Dias dentro da área. Só que eu acho que o Guilherme, taticamente falando, ele é um jogador bom. O problema dele é que, cara, ainda precisa melhorar a finalização. Quantas bolas o Guilherme recebe, ele não acerta o gol. Hoje ele chutou 3 pra fora. Então, eu acho que esse quesito do Guilherme não ter uma precisão tão boa nas conclusões a gol vai acabar descendo a nota dele. Eu deixo o Guilherme hoje com uma nota 5,5. Gostei do Guilherme. Acho que o Guilherme hoje foi sobrecarregado muito por conta do Souza pelo lado esquerdo. O Guilherme hoje teve uma função tática diferente daquela que ele tem quando tem o Escobar.
Quando o Escobar tá jogando, o Guilherme não se preocupa em voltar para marcar. Quando tem o Souza, o Guilherme vira praticamente ali um auxiliar de lateral. Então o Guilherme foi muito sobrecarregado, claramente cansou, mas o Guilherme é um jogador dos mais protagonistas que tem esse time do Santos Futebol Clube. Gostei do Guilherme hoje, nota 6,5 pro Guilherme nesta noite. Lautaro Dias, autor do primeiro gol dele com a camisa do Santos. Olha, eu confesso que se o Santos tivesse ganhado o jogo, eu já era 10 pro Lautaro. Só que o Santos não ganhou. Então por isso a minha nota pro Lautaro Dias é 9. Pra mim, ele foi brilhante no jogo. Ele perdeu o gol no primeiro tempo? É verdade. Se redimiu com gol e assistência na segunda etapa, ele merecia demais. Principalmente o gol, mais de quase 5 meses sem balançar as redes. A assistência ele já tinha dado 2 pro Neymar Júnior, que desperdiçou no jogo contra o Galo. Então pra mim, o Lautaro Dias tem se destacado demais com a camisa do Santos, nota 9 para ele nessa noite. Lautaro foi o melhor do Santos, Jordão. Você tem razão. Lautaro hoje foi o melhor do Santos. Nós falávamos na primeira etapa, onde vimos alguns torcedores bravos no intervalo, dizendo que o Lautaro tinha que sair, e nós dizíamos, não, o Lautaro perdeu um gol feito, é verdade, mas foi um jogador importante, foi um jogador que deu várias casquinhas aqui, brigou muito pela bola, criou alternativas, se movimentou, e o Lautaro foi coroado no segundo tempo com o gol, o primeiro gol do Santos, deu um belo passe para o Álvaro Barreal, se movimentou demais, está caindo nas graças do torcedor do Santos. O Lautaro foi muito bem na partida, nota 9. Tô contigo nessa, Thiago Jordão, 9 para o Lautaro Dias. Entraram na segunda etapa o argelino Bilal Brahimi. Como que você viu a entrada do Bilal, Jordão? Então, a entrada do Bilal dentro de campo, Marcão, acho que, olha, regular. Eu não esperava muita coisa do Bilal Brahimi, Marcão. E dentro daquilo que eu já conheço do jogador... Você esperava mais do Bilal, não? Ah, muito mais. Muito mais. Até porque, quando ele entra na partida, eu acho que o contexto que ele entra era o melhor possível. O Santos estava ganhando o jogo. Então o jogador ele entra não com tanta responsabilidade, entre aspas, para mudar o jogo. O problema é que o poder de decisão dele me lembrou muito o do Roleiser no primeiro tempo, me lembrou alguns lances em que o Guilherme atrasou a jogada. Então eu acho que o Bilal Brahimi deixou a desejar hoje, mas vou deixar na média, dando um desconto para ele, nota 5. Olha, eu gostei, na verdade, da entrada do Brahimi. Eu não colocaria ele nesse jogo, não, tá? Eu não colocaria ele nesse jogo, não. Pra mim era jogo até pro Cabadeiro, pro Robinho Júnior, que já estão há mais tempo aí treinando. Eu não colocaria o Bilal Brahimi num jogo como esse, não. Agora, o Vojvoda optou pelo Bilal Brahimi, tá? Eu achei que ele mostrou personalidade, Jordão. Eu gosto de jogador que não se esconde. Eu fico bravo com o Roleiser porque o Roleiser se esconde no jogo. Jogador que não tem personalidade. Jogador, pra mim, ele pode ser bom, pode ser mediano, pode ser regular. Mas ele tem que ter personalidade. Isso aí não pode faltar no jogador. E o Bilal Brahimi mostrou pelo menos personalidade. Eu acho que ele participou do jogo, bateu pro gol, cruzou, cobrou escanteio, que quase o Zé Rafael fez de cabeça, tentou driblar, jogou pela esquerda, jogou pela direita, o Bilal caiu por dentro, enfim. Jogou de tudo quanto é jeito o Bilal Brahimi. Eu acho que tecnicamente é limitado. Agora gostei da personalidade dele. Nota 5 nessa estreia do Bilal Brahimi. 5 pra ele. Tiquinho do Povo. Pra mim o Tiquinho não entrou bem, Marcão. A grande característica dele é justamente ganhar a primeira bola. Só que ele quase não conseguiu fazer isso. Foram raros os momentos que ele venceu o duelo aéreo, principalmente com o Pedro Henrique, que é um jogador que tem muito destaque nessa valência. Então, pra mim o Tiquinho Soares deixou a desejar. Eu acho que o Santos perdeu principalmente na movimentação que o Lautaro Dias vinha trazendo para o time do Santos. E hoje o Tiquinho fica com nota vermelha na minha avaliação, 4,5 pra ele. Olha, o Tiquinho praticamente não pegou na bola. O Tiquinho não pegou na bola. Muito mal no jogo. Nota 4 pro Tiquinho Soares. Gustavo Cabadeiro. Marcão, eu acho que eu vou começar a mudar um conceito meu, falar que é jogo pro Cabadeiro, porque eu acho que nenhum jogo é pro Cabadeiro. O cara pode... Fraco tecnicamente, né, Jordão? Ruim. Olha, o jogador pode até ter a característica de atacar o espaço, coisa que nenhum outro atleta tem. Mas de que adianta, Marcão? Coloca eu ali. Eu vou atacar o espaço, mas eu vou receber a bola e vou perder ela. É o que o Cabadeiro faz. Ele recebe a bola, perde a jogada. Ele recebe a bola e não consegue construir algum lance em cima disso. Então, pra mim, o Cabadeiro hoje foi um dos piores que entraram na segunda etapa. Marcão, nota vermelha pra ele também, nota 4. Ah, não gostei do Gustavo Cabadeiro, não. 0 pro Gustavo Cabadeiro. 0 pro Gustavo Cabadeiro. Toca aí, mamãe. Ih, mamãe! Muito mal, Gustavo Cabadeiro. O lateral esquerdo, Igor Vinícius, que entrou no lugar do Souza. O lateral direito, Igor Vinícius, que entrou pela esquerda no lugar do Souza, que sentiu câimbras.
Olha, pra mim foi uma partida regular. Eu acho que é claro que existe a dificuldade do Igor Vinícius pelo fato de estar com o pé trocado, então não tem como ele descer pra linha de fundo e fazer um cruzamento com a perna esquerda. E dentro da proposta que ele entrou, pra mim ele foi regular. Nota 5 pro Igor Vinícius. Acho que é isso, Jordão. Não comprometeu. Acho que fez até bem o papel com poucos minutos ali do lado esquerdo. Acho que o jogador Igor Vinícius fez um bom papel. Muita gente chegando na varanda mais famosa do Brasil. Juan Pablo Vojvoda, o treinador do Peixe. Nota do treinador Vojvoda. Olha, pra mim faltam apenas 2 quesitos pra torcida do Santos entrar numa lua de mel completa com o Juan Pablo Vojvoda, Marcão. Que a primeira é óbvio, ganhar. De nada adianta você só empatar, enquanto os outros clubes vencem as partidas, e também a precisão dos atletas. No mais, eu vejo que o Santos evolui dia após dia com o Juan Pablo Vojvoda. Os treinos supostamente intensos do Vojvoda têm se comprovado no campo. A gente pode observar que não é apenas uma agenda positiva de muita gente com relação ao Vojvoda. Então, por isso, o Vojvoda, ele mexeu mal, mas eu acho que o Santos mais ganhou na partida de hoje do que propriamente perdeu com a entrada de jogadores. Nota 6 para o Vojvoda. Jordão, olha, o Vojvoda foi o seguinte, acho que o Vojvoda escalou bem o time, né? Mas ele errou nas mudanças pelo segundo jogo consecutivo, no meu entendimento, tá? Eu disse aqui, eu não teria colocado o Bilal Brahimi, não, tá? Pra mim, eu acho que não era jogo pro Bilal Brahimi hoje, não. Acho que ele poderia ter optado até pelo Cabadeiro, que tá mais tempo aí, beleza, ele colocou o Cabadeiro. Poderia ter colocado o próprio jogador Robinho Júnior, e se não tá pronto, não tem que levar pro banco. A verdade é essa. Se o Robinho Júnior não tá pronto, não tem que levar ele pro banco. Tem que levar um jogador que você possa contar com ele para mudar um jogo, para decidir uma partida. O Tiquinho, tudo bem, tinha entrado no jogo contra o São Paulo, entrou bem, ele colocou o Tiquinho hoje. A verdade é o seguinte, o banco do Santos, quando ele precisa, não dá conta do recado. A gente fica encontrando aqui a análise pro Vojvoda, mas o ponto é o seguinte: quando ele olha para o banco, os jogadores do banco não possuem a mesma qualidade daqueles que estão em campo. Por isso que o Guilherme estava se arrastando em campo no segundo tempo. Porque ele sabia que não tinha. Ele não pode contar com o Robinho Júnior. O torcedor tá pedindo o Robinho não tem perna para jogar o que o Guilherme joga. Entendeu? Pode ter qualidade, mas perna, intensidade, não tem. Então ele segura o Guilherme até o final, né? Então quando saiu o Álvaro Barreal, quando saiu o Roleiser, por mais que o Barreal não estivesse bem, quem entrou no lugar do Barreal não foi bem, foi o Cabadeiro, né? Então a verdade é essa. Eu acho que o Roleiser, o Vojvoda, perdão, o Vojvoda não foi bem nas mudanças, mas eu também dou um desconto, porque o banco do Santos é limitado em termos de peças. Nota 5 para Juan Pablo Vojvoda. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza, Jordão. Então, vou até tomar cuidado aqui pra encostar em você ou algo do gênero, porque ele marca falta. Impressionante, hein? Não, lá do vestiário ele vai ver que foi falta. É inacreditável. O cara tem que explicar pro Flávio Rodrigues de Souza que futebol é jogo de contato, meu amigo. Nem tudo é lance faltoso. Se não tem contato, vai jogar outro esporte, Marcão. Acho que é um árbitro muito confuso. Teve uma hora ali que ele inverteu um escanteio que era pro Bragantino. Ele deu tiro de meta pro Santos. Sou justo nesse quesito também. Pro Santos ele também errou. Então, pra mim, nota 2 pra ele. Péssima partida do árbitro. Tá aí o Thiago Jordão. Nota 2 pro árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Nota 2 para o árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Meus amigos varandeiros, ó. O Gerson Nascimento, grande abraço pro Gerson, ligado aqui no Varanda Futebol Debate. Flávio, pra mim, um árbitro ruim. Jordão, nota 4 pro árbitro da partida.